Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos converte, a Tua palavra é alimento, é pão que sacia a nossa fome, é água que sacia a nossa sede. Aleluia, seja conosco e usa o Teu instrumento vivo nas Tuas mãos nesta noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, mistério de Aleluia, Deus. Amém. Aleluia. Eu disse que eu estava bonito, mas pela mulher que eu tenho, tem que estar à altura, né? É verdade. Aleluia. Amada igreja, pode sentar com a vontade. Algo diferente aconteceu essa noite aqui. Toda uma palavra separada que Deus havia me dado desde que eu tinha recebido o convite, foi tudo mudado. No decorrer do culto, o Senhor falava comigo assim: filho, desde que não precisa mais falar tudo quando eu pedi para você falar, porque o que eu queria fazer eu já fiz. Aleluia! Então, se de fato vocês acharem que a palavra foi curta ou foi pequena, não fica preocupado. Aleluia! O que Deus queria fazer, Ele já fez. Mas se de repente você pensar assim: ah, mas eu não entrei no mistério igual o irmão, mas meu querido, você não entrou, mas você viu que Deus age aqui. Aleluia! Glória a Deus! E Deus me permite apenas que eu dê um testemunho, que já estou para dar bastante tempo, a respeito dessa igreja mesmo. Vamos abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Meu Deus! Tremendo, Jesus! Aleluia! Eu pergunto para a igreja, e eu digo à igreja, enquanto vocês abrem. Muitos têm olhado para você e dito assim: cadê aquele brilho nos teus olhos? Muitos têm dito para você que o teu sorriso não está mais como antes. Mas eis que Deus manda uma mensagem para você fresquinha essa noite. Ele é contigo. Porque o Deus impossível, essa noite está aqui para a vitória te dar. Ainda que você esteja espiritualmente na sepultura, Ele faz você ressuscitar. Aleluia! Pode acreditar, amados, porque Deus está contigo. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Todos acharam? Amém? Eu vou ler até o versículo 13. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia! Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos ou os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que está a apacentar ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia! Amém? Glória a Deus! Deus tem te escolhido no meio dos grandes. Aleluia, meu Deus! Deus tem te separado no meio de todos aqueles que batem no peito e dizem: eu sou. Meu Senhor! Deus tem te separado no meio de todos Glória a aqueles Deus! que aparentam ser, mas na verdade não são. Eita Deus! Muitas das vezes olhamos aquela laranja bonita, mas quando abrimos ela e partimos no meio, algum bichinho, algum fungo já a comeu toda por dentro. E muitas das belezas que vemos aí fora hoje em dia é desse jeito: lindo por fora e oco por dentro. Por isso que muitas das vezes eu falo para os jovens que estão solteiros, eu falo para todos vocês, que até mesmo para os pais que aconselham seus filhos solteiros também: tudo que é belo aos olhos do homem, muitas das vezes pode não agradar a Deus. Porque Deus fala aqui na palavra que o homem, ele olha o que ele vê, mas Deus examina o coração. Aleluia! Glória a Deus! A nossa irmã Cristiane, uma certa vez, quando eu comecei a trabalhar no aeroporto, ela disse para mim, para que eu orasse a Deus naquele lugar, para que Deus me mostrasse o coração das pessoas.
Só Ele tem esse poder. Muitas das vezes você pode morar, viver, ter amizade com uma pessoa por mais de 10, 15, 30, 50 anos e ainda assim você não a conhecerá. Mas Deus conhece. Por isso que Ele fala, por isso que ela falou para mim, eu creio que foi Deus falando na boca dela. Peça para Deus te mostrar o coração. Porque é do coração que partem as intenções, é do coração que vem os desejos, é do coração que vem as vontades. Então peça para Deus mostrar o coração daqueles que os servem, Aleluia. o coração daqueles que estão com você no dia a dia. Deus tremendo. E muitas das vezes, ao mesmo tempo que aquela pessoa que está com você pode não ser, aquela pessoa que está com você também pode estar precisando de você. Meu Deus. E Deus Aleluia. age de formas diferentes e diferenciadas. Deus não quer tão somente que você ponha as mãos, ore e não, às vezes com a sua atitude, meu amado. Amém? Deus E o tremendo. testemunho que eu tenho para dar essa noite é sobre essa igreja. Quando eu e a minha esposa viemos de Minas para cá, no Rio, já havíamos procurado essa igreja na internet. Aí pegamos o endereço, Rua Bárbara de Castilho, não me lembro o nome, e vai ser lá, vamos embora. Quando chegamos aqui no sábado, não foi? Eu, depois de descarregar as bagagens, eu peguei o carro e falei assim, vamos lá dar um pulinho lá pra gente conhecer onde era. Porque mais tarde, se a gente for a pé, a gente já sabe o caminho. Quando chegamos aqui, era mais ou menos de tardezinha, quando parei o carro ali em frente, que eu olhei, eu de cara eu falei, é congregação. Eu já fiz cara torta, congregação, já discriminei. E a minha esposa falou assim, amor, é pequena. Aí eu saí do carro, eu olhei ali pra fora, pensei, de repente tem mais lá pra baixo. Né? Porque eu olhei assim e falei assim, meu Deus, se eu der 3 passos, acabou a igreja. Assim. Preconceito espiritual. Entramos dentro do carro e ó, vamos Deus embora. tremendo. Aleluia. Falei, amor, vamos lá naquela igreja lá que eu já frequentei um tempo atrás, lá é bom. Lá é maior, tem mais banco. Lá o negócio é tremendo, vamos embora. Fomos o que? Umas 5 vezes, mais ou menos, 3 vezes? 3 vezes. Então lá. A primeira vez, nada. A segunda vez, nada. Quando chegou a terceira vez, eu já estava no caminho pensando assim, meu Deus, muitos têm se levantado e falado vou te falar e curtir que eu não estou para ficar em banco, não me vanglorio disso, mas tem dito que eu tenho chamado em ti, que eu tenho uma obra para fazer, se eu tenho uma obra para fazer através da minha vida e eu quero cumprir, porque depois que quando eu aceitei a Jesus, eu aprendi uma palavra e tomei posse dela. E essa palavra se chama obediência. Aleluia. Se Deus mandar, eu estou obedecendo. Aleluia. Para casar com a minha esposa, eu obedeci a Deus fazendo um jejum sexual de 1 ano e meio. Mas como assim? Ei, mistério. Porque em meio a toda a prostituição que eu vivia, na época que eu era solteiro, na época que eu estava desviado, o Senhor, eu pedi a Deus uma esposa, mas sempre eu olhava para outra. Porque eu pensava assim, se Deus prometeu para minha vida, eu vou testando, né? Aquela que for vai ser. Mas Deus não te colocou aqui na terra para fazer test drive, não. Deus te colocou aqui nessa terra para você viver o sobrenatural da fé. Deus te colocou aqui nessa terra para você acreditar no que você não vê, mas no que é. Porque Deus é Deus. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Se Ele diz que não vai dar, Ele não dá. E se não der, não reclame. Ele não deu porque você talvez não saberia administrar o que você pediu. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. E lá naquele banco lá da igreja, já a caminho pensando, meu Deus, eu não quero ficar esquentando o banco não, Senhor. Porque eu chegava, os bancos eram amarelinhos. Quando eu saía de tanto ficar polido, o banco ficava branco. Eu falei, eu não quero ser polidor de banco de igreja não, meu Deus, eu quero trabalhar, Senhor. Eu quero fazer tua vontade. Aí de repente o Espírito Santo, pô, toca a minha esposa. Ela olhou pra mim e falou assim, eu podia ir embora. Vamos lá visitar a igreja lá. Eu não sabia como é que é, eu falei, é mesmo. Eu queria saber como é que é, só assim, não tem nada a perder, a gente vai de carro mesmo, rapidinho de parar. Bom, vamos sim. Entramos no carro, quando a gente se levantou para sair da igreja, vinha a pastora. Mas Deus é tão tremendo que passamos do lado dela, ela não nos enxergou. Porque se ela nos enxergasse, seria uma barreira, ia nos segurar. Passamos, entramos dentro do carro e eu sou meio devagar. Para mim decidir uma coisa demora. De repente eu vou viver até mais de 100 anos por causa disso. Eu vou decidir. Já minha esposa era igual aquele cara do Zona Total, já já. Ela quer uma coisa já já. Quando eu falo pra ela assim, deixa amanhã eu faço. O que eu posso deixar pra amanhã eu vou deixar amanhã eu faço. Ela fica irritada. E fomos. Mas nesse dia foi diferente, Deus me deu a unção dela. Quando ela falou vamos, eu já estava quase dentro do carro. Surpreendi ela. E viemos. Quando paramos o carro ali na frente, o tempo estava meio chuviscando. Aí estava ali fora 2 homens, um homem e uma mulher de Deus.
casal de Deus, Cristiane e Marcelo. Duas pessoas que têm muito carinho, assim como toda a igreja também, tem muito carinho por vocês. Estavam lá os dois conversando, eu falei, amor, olha lá, o pastor e a esposa dele. Vamos lá, né, Deus? É, Deus. Aí chegamos lá, todos nos cumprimentamos. Meus amados, Deus escolhe tudo aquilo que não é para confundir o que é. Eita, glória, aleluia. Quando Deus escolheu Davi, Ele escolheu Davi para confundir todos os irmãos dele. Quando Deus escolheu a mim e a você, Ele escolheu para confundir todos aqueles que duvidam de ti. Meu Deus. Eu não estou dizendo somente aquelas pessoas que estão na tua casa, não, mas no teu convívio. Meu Deus. Tem muitas pessoas que convivem contigo. Eu costumo dizer que no meu serviço eu sou mais casado com o pessoal do serviço do que com a minha esposa, porque às vezes passo 8, 12 horas por dia com eles e com a minha esposa eu chego 2, 3 horinhas, tudo acabou. E essas pessoas também são seus inimigos, diretamente. Você não vai contra eles, não, porque é inimigo de uma metáfora. E eles também desejam mal contra a tua vida. Não fiquem com raiva deles, orem por eles. Porque o Espírito Santo de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra todo espírito e potestade. Muitas vezes estamos ali no nosso serviço, na humildade Deus age, porque Deus escolhe aquele pequenininho para levantar ele como grande, porque é desse jeito que Deus faz para poder fazer os olhos do homem ver que ele é Deus, a vida do pequeno. Porque engrandecer empresário é fácil. Meu Deus. Quero ver engrandecer aquele humildezinho que nunca trabalhou na vida, que está lá perto de ela. Aleluia, Jesus. Se você botar a mão no bolso hoje, você não consegue achar 10 centavos. E se achar, está colado no bolso. Esse é o nosso Deus. Entramos, meu filhos, quando eu pisei o pé ali dentro, a igreja de fora é pequena. Mas quando você entra, ela toma uma extensão. Meu Deus! Mas quando eu pisei o pé ali, eu não sabia nem onde sentar. Aleluia. Eu olhei assim, meu Deus, onde é que eu vou sentar? Eu fiquei até perdido, assim, meio bobado. Igual o peixe quando fica sem oxigênio assim na água, ele fica meio bobadão, tava assim. Meu Deus, onde é que eu vou sentar, meu Deus? O culto rolando. Sentamos ali. Em seguida me deram a oportunidade. Com a oportunidade eu cheguei aqui. Eu costumo muitas das vezes, qualquer coisa que eu vou fazer, eu costumo conversar com a minha esposa para ver o que ela acha. E ela também. Mas dessa vez eu nem perguntei para ela, porque Deus estava me movendo de uma forma Meu grande. Deus. Independente dela aceitar ou não, que eu sabia que ela aceitaria, eu já estava aqui. Já estava até pensando assim, vou até escrever meu nome aqui no banco para ninguém tomar minha vaga. Não sai. Aleluia, Deus. E ao chegar aqui eu declarei, viemos de Minas, estamos aqui e aqui pretendemos ficar. E enquanto Deus não mandar que a gente saia daqui para outro lugar, não sairemos. E eu pergunto a vocês, por que servir numa igreja pequenininha? Meu Deus. Porque muitas das vezes para você ser líder, é preciso você aprender a servir. Meu Deus. Se você nunca passou um pano no Aleluia. chão, se você nunca varreu uma casa, você nunca vai saber nunca vai saber ensinar ninguém a varrer nem a passar pano. É Deus. Saber da ordem é fácil, mas da ordem certa eu quero ver. Glória a Deus, aleluia. E quando entramos nessa igreja aqui, eu falei assim, amor, eu peço perdão a Deus por ter duvidado. Toda vez que eu penso em vir aqui, eu lembro do texto de Davi. Não somente Davi, mas também como José. José ele tinha os irmãos como inimigos, que não acreditavam nos sonhos dele, que achavam loucura. Muitas das vezes, quando eu e você sonhamos em casa, e costumamos, às vezes, na alegria, assim, sem maldade, dizer assim, Deus falou isso e isso na minha vida. Muitas vezes tem uma atrás do lado ali, ó, só de trás, falando assim, duvido. É Deus.